Olá, então nós estamos na nossa aula, chegamos à nossa aula número 4, né? E hoje nós vamos falar sobre o processo de desenvolvimento, né, de novos produtos. Então, o que é que envolve, né? Que etapas estão envolvidas nesse processo de desenvolvimento de novos produtos? Então, ao longo dessas aulas, a gente tem visto, né, vários elementos que nos ajudam, né, a entender a composição, de como montar esse projeto, né, como a gente caminhar com isso. Né? E hoje vocês vão ganhar mais informações, né, mais detalhes, né, para caminharem, né, nesse processo de desenvolver, né, o produto de vocês. Que informações vocês vão precisar, né, para isso? Então vamos lá. Então vamos avançar aqui. Né? Então, olha só, um site, né, na internet, que você encontra vários sites, né, ele nos deu o seguinte protocolo, né, ele nos sugere um protocolo de 4 passos para a gente desenvolver um produto na área de alimentos. Né? Então, todos os conceitos, gente, que existem de desenvolvimento de produtos, eles são de outras áreas. Né? Então, tudo que é da área de alimentos é relativamente novo, certo? É algo que foi incorporado, né, dentro da ciência e tecnologia de alimentos, mas que vieram, né, de outras disciplinas, né, aquela coisa multidisciplinar, certo? Então, muito da área administrativa, né, da área de projetos, design, enfim, mas são protocolos, né, que se aplicam perfeitamente, né, à nossa área, é claro, né, dado as devidas adaptações necessárias, porque a gente está trabalhando com alimentos, entendeu? Então, a primeira coisa que esse protocolo sugere é esse protocolo é da Fluxo Consultoria, tá? É da UFRJ, né? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o primeiro que ele sugere é que a gente deve entender o mercado de alimentos no Brasil, né? O que é que vai me ajudar a entender o mercado de alimentos, né, no nosso país, certo? Quais os principais produtos, quem é que detém a maior fatia de mercado, o que é que vende mais, né? Então, são coisas assim que a gente precisa entender como é que esse mercado se segmenta, ele tende a mais o que, a menos o que, né? Então, dali eu vou vendo mais ou menos o que eu tenho mais chance, né, de o meu produto dar certo, certo? Depois você tem que fazer uma boa avaliação da viabilidade, né, do seu produto, aí vem a técnica, a financeira, enfim, uma boa estruturação, né? Eu diria até uma boa base antes da gente começar a trabalhar, né, os testes propriamente dito. Aí vem a validação da hipótese, né, que você tem. Então, você está sugerindo uma hipótese de um novo produto, mas você precisa validar isso, tá? Então, isso é mais ou menos um protocolo científico, né? Quando a gente tem que desenvolver um trabalho ou um projeto de TCC, enfim, a gente sempre sugere uma hipótese e como que a gente vai fazer, né, para tentar provar a nossa hipótese. Né? Então, tem uma hipótese, por exemplo, que um produto formulado em pó à base de macaxeira, né, vai dar certo e tal, e tal, e tal, mas enfim, são hipóteses. Né? Então, depois eu tenho que pensar nessas minhas hipóteses, eu tenho que validar essas minhas hipóteses. Né? Porque, por exemplo, o produto desidratado em pó de macaxeira, eu vou precisar obter esse produto em pó. Como que eu vou fazer isso para obter esse produto em pó? E depois que ele tiver em pó, e a estabilidade dele? Né? Então, são hipóteses. Né? Você, por exemplo, quer que esse produto passe no mínimo 6 meses, né, de vida útil. Tá, então o que é que você vai fazer para que isso aconteça? Né? Então, você tem que dar suporte, é como se você tivesse que dar base, né? E essa base científica para criar um novo produto você tem, né? Porque você conhece química, conhece biologia, conhece matemática, né? Vocês conhecem estatística, né? Vocês têm muito conhecimento da parte gerencial, né? Então vocês têm condições, têm base para vocês desenvolverem, né, esses produtos, ok? E em seguida vem o teste de estabilidade, né? Que é exatamente isso que eu estava falando para vocês, né? Vida de prateleira. Então, é, quanto tempo
né, você garante esse produto. Então você vê com a hipótese de um tempo de vida de prateleira, mas você precisa ver, né, esse teste de estabilidade. Talvez esse passo de teste de estabilidade, gente, ele é o que mais complica para a gente colocar em relação a tempo de lançar um produto e de colocar ele no mercado, né? Por quê? Porque eu estou limitado, né, por exemplo, a um teste de estabilidade para poder fazer uma ficha técnica do produto, para comercializar ou para poder fazer, né, um teste mais elaborado com o consumidor, né? Porque sem ter a vida útil do produto, você não tem como fazer isso, né? Então são só hipóteses. Então você precisa testar suas hipóteses e é exatamente através desse teste de estabilidade que você consegue fazer isso. Então vamos lá. Relacionado ao passo 1, né? Que é entender esse mercado de alimentos. Então o que é que você precisa fazer? Descubra do que o mercado está precisando, né? Escute principalmente o seu cliente, o que é que ele precisa, do que é que esse mercado está demandando. Veja o que você pode oferecer como diferencial, capaz de encantar e surpreender o público. Olha o desafio, né? Então, assim, não é qualquer produto, mas é um produto que vem o que a surpreender o público, né? Estude a concorrência, né? Então, se você quer lançar um produto em tal área, então você vai realmente precisar conhecer que produtos daquela área existem no mercado. Você precisa conhecer, né? Porque é em cima disso daqui, né, do estudo de mercado de sua concorrência, é que você vai fazer o diferencial do seu produto, né? Onde entra aquela parte que eu falei para vocês, o conceito do produto de vocês, né, que vai dar o diferencial desse produto no mercado, tá? Então, continuando aqui, ó, foque no segmento de consumidores que gostaria de atingir, né, sejam veganos, chocolatras, apreciadores de boas bebidas, etc, né? Então, você tem que focar o seu produto no segmento que você quer. Então, um bom estudo de mercado, né, e de consumidores também, né, vai dar para você, né, boa ideia, certo, daquilo que você quer fazer ou pensa, né, em fazer, ok? Então, ó, relacionado ao passo 2, né, que é a questão, a viabilidade do seu produto, né, então a gente tem as seguintes informações. Tendo em mente o sabor, aroma, cor e textura desejados para o alimento que deseja desenvolver, são estudados possíveis componentes para a sua receita, né? Por exemplo, essa farinha vai dar certo, esse aqui vai deixar crocante, eu quero gosto de quê? Né? Então eu quero, sei lá, dar um gostinho de defumado, então eu vou atrás dos aromas de fumaça, né? Eu quero que seja um chocolate mais forte, né? Então aí eu vou atrás de um aroma de chocolate, né, para intensificar o gosto desse produto. Eu trabalho com cacau 100%. Como é que você vai fazer? Né? O que é que vai se adequar melhor ao seu produto? Certo? Pensa, gente, que existem chocolates e chocolates. Pega um chocolate Nestlé, né, e um chocolate, sei lá, de outra marca, Garoto, por exemplo, eles são todos dois de excelente qualidade, mas eles têm gosto diferente, certo? Eles têm qualidade sensorial diferente um em outro, né? Então, eles vão ter, né, as suas diferenças, certo? Então, isso precisa ser é, avaliado, precisa ser bem definido. Então, nesse estudo dos possíveis ingredientes, primeiramente investiga-se o comportamento de cada componente isoladamente, né, para em seguida avaliar a interação entre esses elementos, pois estes podem interagir quimicamente. Gente, por exemplo, quando eu quero conseguir a textura de um produto, certo? E eu estou testando, eu estou querendo desenvolver uma mistura pronta para preparo de um alimento que é sem glúten. Eu sei que glúten dá toda a estrutura ao meu produto, certo? Quando ele mas o desafio aqui é desenvolver sem glúten. Então eu vou trabalhar com, ao invés de farinha de trigo, com farinha de arroz, né, com outras farinhas. Só que eu sei que a farinha de arroz, ela não me dá a estrutura que o glúten dá, tá? Então, por exemplo, eu vou estudar que elementos eu posso trabalhar para dar estrutura nesse produto, certo? Que espessante que eu posso usar, que é emulsificante que eu posso usar, se eu posso usar amido. Depois disso, gente, eu tenho que testar isoladamente esse componente dentro da fórmula para ver se a concentração dele, se ele se adequa,
né? Eu particularmente já cheguei a repetir 20 vezes uma fórmula com concentração diferente, né? Com compostos diferentes, porque eu queria substituir a estrutura do glúten por uma outra estrutura, né? Eu queria que aquele meu produto tivesse estrutura depois de pronto, certo? Eu estava desenvolvendo uma mistura pronta, mas eu precisei substituir o glúten. Não estava usando farinha de trigo, estava usando farinha de arroz, entendeu? Então eu testei 20 concentrações diferentes até, né, eu conseguir chegar na formulação ideal para aquele meu tipo de produto. Então, às vezes, a gente perde bastante tempo, certo? Na hora de dar, né, uma estrutura a um produto, de querer dar uma cor. Né? Um outro exemplo clássico que eu tenho foi para conseguir encontrar, né, a cor da uva, né, porque era uma mistura de 3 corantes, que é o azul comercial, vermelho bordô, né, e o amarelo tartrazina. Né? Então, a cor da uva, aquela cor roxa, ela é dada pela junção desses 3 corantes. Então, assim, é algo que você demora, né, a conseguir conquistar. Tem empresa. Por quê, gente? Por que isso demora? Porque tudo que a empresa tem de formação industrial é particular. Então, não libera. Você não vai achar internet, tipo, a cor da uva, de o suco, você coloca 0,01% de corante X, 0,01% de corante tal. Não é. Você não vai encontrar, certo? Você vai trabalhar e encontrar, né? Você vai para o laboratório, vai testar ingrediente por ingrediente, está testando só cor, então você vai passar, dependendo da cor que você quer do seu produto, você vai durar, sei lá, uma semana, 2, né? Porque aí chega uma hora que satura também os testes, e aí você vem para outro dia, mas desenvolvimento de produto é assim, entendeu? Eu acredito que vocês não sofrerão tanto, né? Isso é claro, depende do produto de vocês, né? Até porque aqui a gente está só no campo das ideias, né? A gente não tem laboratório, né, para a gente testar, pelo menos nesse momento, para testar a hipótese de vocês, né? Mas vocês estão aqui apenas no campo da ideia, né? E dentro dos limites, eu acho que eu posso ajudar vocês, né, a achar um meio termo, né, nos valores. Por isso que eu peço, né, que vocês me mandem a formulação do que vocês estão pensando em fazer, para a gente tentar dar uma validade, né, validar isso daí, né, para ver se ela tem sustentação ou não, relacionada à quantidade dos ingredientes. Né? Como é que eu posso dizer isso? Pela quantidade de coisa que eu já fiz, entendeu? Pela quantidade de fórmula que já desenvolvi, né? E eu posso dizer que aquela quantidade de trigo chega onde você quer ou não, aquela quantidade de aroma, de sal, chega onde você quer ou não, entendeu? Então a gente tem mais ou menos noção, né, de onde você vai caminhar, certo? Para algumas coisas, é claro, não para todas, né? Porque especificamente com a parte de produtos dentro da área de alimentos a gente consegue fazer isso, ok? Então, ó, em geral, da interação desses produtos, né, ao desenvolvimento de características sensoriais e nutricionais que você quer. Então, por isso que a gente testa, né? Porque será que vai dar a característica sensorial que você quer? Eu não sei se você já tiver essa experiência de comprar no mercado uma mistura pronta, né? Você vai e faz do jeito que está lá e não dá certo. Já aconteceu comigo. Não dá certo, certo? E eu segui exatamente da mesma forma que tinha ali, né? Agora, isso, claro, isso faz muito tempo, né? Então, às vezes é furado, entendeu? Às vezes ele idealizou uma coisa, testou e não deu certo, né? Eu acredito que hoje as empresas não fazem mais isso, mas há 15 anos atrás, né, você pegava uma coisa assim para fazer e não dava certo, né? Tinha essas coisas. Por exemplo, eu lembro muito bem que eu já comprei para fazer pudim, aquelas caixinhas, né, para preparar de pudim e que não funcionou, gente. Não funcionou, não deu certo. Eu segui exatamente do jeito que estava lá e não funcionou, certo? Então, são coisas que a gente precisa, né, precisa ter a ideia, né, testar e para depois poder lançar, entendeu? Um produto. Então, ó, ao final dessa etapa, né, determina-se se há formulação viável e se está, né, e se esta possibilidade, né, possibilita um retorno financeiro
e competitividade no mercado, certo? Então precisa testar, né, avaliar a formulação, certo? E aqui também será avaliada a necessidade de um conservante para o seu produto e quais são os aditivos mais indicados, bem como o levantamento dos possíveis fornecedores para cada componente do produto. Gente, isso aqui também é algo que a gente vai estudando e vai descobrindo, né? Por exemplo, mistura pronta. Muitas delas não precisa a gente trabalhar com a adição de aditivos. Por quê? Tá? Porque a estabilidade dela é garantida exatamente pela baixa atividade de água desse produto, né? Então isso é uma vantagem para a gente, né, que quer trabalhar com produto funcional, né, que está seguindo essa tendência do mercado de alimentos de trabalhar com produto funcional, certo? Então a estabilidade de um produto, gente, ela é dada muito pela atividade de água dela. É uma medida fundamental, né? E a gente consegue não adicionar nenhum aditivo, né? E consegue uma estabilidade desse produto, certo? Por longos períodos, né? Tem um testes aí de 6 meses de produtos, né? Sem a adição de conservantes, só trabalhando, né? A embalagem correta e a atividade de água correta do produto, né? Tipo o processo, né, de desidratação correto feito no produto, né, para a gente ter um bom resultado, uma boa vida útil no produto. Então aqui a gente avaliou, né, a hipótese, e aí a gente vem para o passo 3, né, que nessa etapa todos os ingredientes são levados para o laboratório, tá? Os primeiros ensaios objetivam, né, observar o comportamento dos componentes operando separadamente, né, para compreender como cada substância contribui para a obtenção da característica do produto que você idealizou, certo? É então analisada qual a melhor concentração a ser utilizada para cada produto, de acordo com a indicação estudada, né, na etapa anterior. Aqui são definidas as possíveis formulações para o produto, variando as concentrações e mesmo os componentes, né? Então, às vezes você precisa mudar, né? No final do produto a gente precisa mudar, né? Eu já tive essa experiência, né? De no final do processo idealizei um produto funcional, né? A adição de uma semente, né, dentro de um produto funcional, e aí quando foi no final, certo, eu vi que aquela semente a gente poderia substituir, porque ela não estava dando a característica que a gente tinha idealizado, né, no começo do processo. Então aí veio, né, aquele teste, né, a validação da hipótese, né, que precisa ser feito, gente, precisa, né? Precisa, porque às vezes a gente está idealizando uma coisa e lá no final a gente não vai ter, né? Não vai conseguir, vai ter que adaptar, certo? Em cima daquilo que a gente idealizou no nosso protótipo, né? Para a ideia do nosso protótipo, certo? E aí vem o passo 4, que é exatamente com a formulação em mãos, né? Desejável a realização de testes laboratoriais mais específicos para averiguar o comportamento da fórmula ao longo do tempo e garantir a sua seguridade, né? Então é aquela estabilidade que a gente estava vendo lá, o teste de estabilidade. Então nessa etapa, né, são feitos estudos fisicoquímicos, né, análise sensorial, onde seu produto será testado cor, sabor, textura, aroma, gosto, meramente paladar e flavor. Por fim, pode ser realizado teste microbiológico para analisar se seu produto atende, né, ao shelf life desejado, ou seja, se o seu produto será realmente apto para consumo durante o intervalo de tempo desejado. Certo? Aqui a gente tem a experiência, né, que já tinha falado para vocês anteriormente, né, que um produto, por exemplo, se ele tem uma estabilidade na atividade de água, então a gente já consegue 6 meses para ele, garantido, né, pela a secagem, né, do produto, que é o produto desidratado em pó, né, que a gente geralmente trabalha, e juntando, né, com a embalagem adequada e correta. Então a gente consegue 6 meses na vida útil desse produto, no mínimo, certo? Então vamos seguir, né? Depois aqui dos testes, né, de aceitabilidade e estabilidade, né, do seu produto. Eu vou então para alguns conceitos, né, outros conceitos, né, esse daqui, ó, conceitos relacionados ao desenvolvimento de produtos, né, o desenvolvimento de produtos, ele parte da ideia de um novo conceito a ser pesquisado,
Tá? De acordo com Clouthier 2000, as ideias partem de várias fontes, né? Dos próprios consumidores, os concorrentes, os cientistas e pesquisadores, né? Como também os vendedores e a alta administração da empresa. Técnicas de criatividade como brainstorm, né? E informações mercadológicas, né? Entrando, podem ser úteis para identificar as melhores ideias que, alinhadas à estratégia da empresa, deverão ser transformadas em conceito de produto. Tá? Então, para essa etapa, né, as equipes de marketing e desenvolvimento de produto trabalham juntas para iniciar o projeto, traduzindo a linguagem do mercado para o ambiente tecnológico. Gente, brainstorming é uma técnica, né, que vocês devem pesquisar sobre elas. Brainstorming significa tempestade de ideias, né, usada muito em controle de qualidade, mas para gerar uma nova ideia é muito interessante, né? Porque é aquela valorização do pensamento criativo, né? E é onde você vai tentar levantar, né? Novas tendências, né? Pensamentos diferentes para você, então, começar a conceituar aquilo, desenvolver um novo produto, certo? E esse conhecimento ele vai partir muito de laboratórios. O que é laboratório? É aquilo que sempre que eu digo para vocês, são informações de mercado, que você viu no mercado, pesquisa que você viu, coisa que você viu na internet, coisas que você viu numa aula, sei lá, de repente uma aula de análise sensorial despertou para você um gosto ou um sabor, né, que você queria que tal produto tivesse, né, enfim, ou então a cópia de um produto, né, que você viu no mercado, nossa, esse daqui poderia ser mais barato, né, enfim. Então tudo isso é laboratório, né, que vocês devem estar fazendo sempre, né, e principalmente se querem desenvolver produtos, ok? Então, ó, eu coloquei essa figura aqui, são etapas do processo de desenvolvimento de produtos, né, estratégia dos novos produtos, né, então sempre tem a identificação das oportunidades, e cada etapazinha, se ela tiver ok, é que vai para a próxima. Depois, definição e teste do conceito do seu produto, né? Desenvolvimento do produto, produção e lançamento. Então, são algumas etapas, né, dos processos foram exatamente adaptados desse autor que a gente estava estudando, né, anteriormente. Então, ó, especificamente, né, falando sobre cada uma delas, estratégia de nossos produtos. Tá? Então, aqui trata-se do alinhamento estratégico da empresa, tá? Informações de mercados, clientes e concorrentes, análise financeira e recursos. Então, são as estratégias que são usadas para desenvolver os novos produtos. Tá? Então, não tem como trabalhar, gente, com um novo produto se não ouvir mercado, se não ouvir consumidor, entendeu? Então, clientes, então, sem buscar saber, né, as ideias da concorrência, o que ela, né, está lançando de novidade, certo? E nada caminha, claro, sem análise financeira disso, tá? Então, ó, da estratégia, né, dos pensamentos de estratégia, a gente vem para a identificação de oportunidades, que é onde a gente gera as ideias, é onde a gente faz uma pesquisa, né, de informações de mercado, valores, tamanho, concorrente. Por isso que isso aqui é importante, gente, valores e tamanho, porque você idealiza um produto, aí você chega vai olhar o preço dos seus concorrentes no mercado. Como é que você vai lançar um produto, né, que tem um valor comercial que vai sair maior do que o valor que já tem no mercado, né? Não pode, tem que estar ali, mais ou menos na média, entendeu? É mais ou menos aquela história, por exemplo, que o mercado financeiro, uma nova empresa vem se instalar, por exemplo, no estado. Então, ela não vai pagar aos funcionários desse estado a mesma coisa que, por exemplo, que a matriz, que é em São Paulo, paga aos seus funcionários. Certo? Por quê? Porque é feita uma análise de mercado e vê qual a média de salário naquele lugar. E aqui, né, que a empresa está se instalando aqui no estado, ela precisa ver a média de preço nesse lugar e trabalhar assim. Entendeu? Então, elas fazem isso, entendeu? Elas pesquisam, elas entendem o mercado para poder se lançar ali. Então a gente precisa estudar o valor, o tamanho, certo, dos nossos concorrentes. Por exemplo, se todos os produtos que eu quero lançar tá lá no mercado, todos são de 250 gramas, certo? Por que eu vou lançar ele de 300 gramas? Não faz sentido, né? O sentido é alinhar com a concorrência, né, é alinhar com o mercado, certo? Depois, dentro ainda da identificação das oportunidades, eu tenho o que? Viabilidade técnica e econômica, tá? Então, submetendo isso aqui ao ponto de decisão,
né, se deve continuar ou não, eu venho para a definição do teste de conceito. Aí aqui eu vou levantar as necessidades dos clientes, estabelecimento do conceito do produto, análise técnica e econômica. Essa questão de estabelecer o conceito do produto, vocês já viram, né? Na verdade, na minha mente, né? A gente vê isso daqui bem no final, né? Bem no meio, na verdade, do processo, né? Mas eu acho que o conceito do produto ele tem que partir antes, certo? Então, na minha metodologia, no que eu uso para desenvolver produto, eu sempre penso no conceito antes do produto e tento dar base para sustentar aquele conceito novo que a gente quer criar, principalmente do alimento funcional, por exemplo, vai ser sem glúten, porque eu quero tais e tais mercados, eu já pensei, tem comércio para isso, enfim, certo? Então eu vou, e agora? E o conceito desse produto, né? Certo? E aí eu já começo a desenvolver tudo em cima desse conceito, certo? Eu acho que, na verdade, quando você pensa na geração, quando você pensa na ideia, você já tem que trazer, né, um conceito, certo? Para o seu produto. E uma análise técnica e econômica é importante. Então, passou da definição, teste e conceito, vem para o ponto de decisão, né? Se passou, se está ok, vamos para o desenvolvimento do produto. Ah, aqui é onde você vai detalhar o projeto, vai testar protótipo, né, vai estudar ingredientes, embalagem, definir e especificar o processo, né, definir testes pilotos industriais, definir os registros, avaliar a satisfação dos clientes, preparação dos produtos em série, certo? Então, vocês não vão avançar em todas essas etapas, né? Nem não vão testar os protótipos de vocês, mas um detalhamento do projeto, que é a formulação de vocês, vocês vão ter. Vocês vão chegar nessa etapa, certo? Então, depois, vocês querendo, né, continuar quando a gente estiver trabalhando de forma presencial, então a gente pode ir lá, né, no laboratório testar, né, a hipótese de vocês, né, e caminhar, ok? Então vamos avançar, né? Vendo aqui alguns outros sites, né, que a gente estudou, né, e a gente encontrou esse blog, né, que é o Multi Júnior, né, ele vem de uma empresa júnior, certo? E esse site, ele me disse, né, os primeiros passos do desenvolvimento do produto. E é muito bom, gente, a gente fazer essa análise, essa pesquisa, porque a gente vê se o que a gente está pensando está alinhado, né, com o que a gente tem de novidade dentro desses sites, dentro dos livros, né. Nas próximas aulas também vou falar a vocês de um livro, vou trazer para vocês verem o que é que esse livro pensa sobre o desenvolvimento de produtos, que novidades ele traz, né, sobre a área. Né? Então, os primeiros passos. Então, o primeiro passo, né, que esse site nos dá é a identificação, né, da oportunidade de desenvolver produtos alimentícios, tá? O segundo, né, especificar e elaborar a ideia. O terceiro, projetar o produto. E o quarto, né, projetar o processo. Né? Então, veja que aqui já tem coisa diferente, né, do que a gente viu antes. Né? Basicamente, eles caminham, né, com o objetivo de lançar um produto, esse é o objetivo, certo? Mas um traz uns passos, outros traz outros passos, outro manda a gente especificar mais, né, na elaboração, enfim, né? Esse daqui já traz uma novidade que é projetar bem o processo, né, pensando exatamente naquilo que você idealiza de ser colocado numa planta piloto, né, na fabricação, porque é diferente a idealização da concretização, né? Então, isso é sempre um passo importante quando a gente avalia, quando vai principalmente produzir uma patente, se aquilo que a gente está estudando, ou como a gente adapta, ou se aquilo tem condições de se aplicar, né, comercialmente, certo? Então, a realização de uma pesquisa, né, voltada para os consumidores concorrentes é fundamental para te ajudar a definir as áreas a serem exploradas na indústria alimentícia, certo? Então, pesquisa de mercado, importante, tá? Não esqueça de determinar quais são as especificidades, né, do produto e de que forma ele traduz as necessidades dos clientes, os objetivos e o plano estratégico dele, né? Então, o que ele atende de necessidade do seu cliente, né? Então, é importante, né, atentar-se ao cumprimento da legislação alimentar e evitar o uso de aditivos em excesso, tá? Um por função é suficiente, né? Então,
não tem como a gente sair, né, com uma formulação onde a gente tem, né, um desrespeito à legislação. Não existe. Então, a gente tem que estudar e ver. Né? Então, existe norma para isso, existe regra, então você vai ter que ir atrás da quantidade de açúcar que você pode usar, da quantidade de aditivo que você pode usar, da quantidade de corante, de aroma, enfim, certo? Outra coisa, o projeto baseia-se, né, em criar um protótipo para testar as formulações e realizar modificações para corrigir os problemas identificados. Né? Então, isso aqui é importante. Né? Protótipo, ele me ajuda a dimensionar ou a ter noção, né, do que eu vou encontrar na prática. Eu idealizei toda uma formulação, todo um processo, mas quando eu vou elaborar o meu protótipo, ele dá um trabalho, né, assim que você tem que pensar ou em desistir daquilo, né, enfim, né, não estou falando pelo trabalho, mas pela quantidade de etapas que você inseriu ou que você idealizou, né, quando você gerou a sua ideia, quando você conceitou o seu produto, mas que no protótipo não está dando certo, né, que você vai ter que adaptar. E às vezes você não tem um equipamento específico para isso, então você acaba ou fazendo uma adaptação ou desistindo. Né? Então, veja, gente, desistir de um projeto quando você já tem a ideia e ela é boa, é complicado. Né? Então, é por isso que na geração da ideia a gente tem que fazer uma avaliação, uma triagem inicial, que é um ponto que eu vou falar lá na frente, né, em aulas posteriores, sobre essa triagem inicial, certo? Que é algo que tem que ser feito, né, para depois não dar problema quando você estiver fazendo, né, o protótipo. Né? E porque o protótipo dando problema, quando você passar, né, dessa planta, dessa cozinha que você tem experimental para uma planta industrial, então você vai ter ainda muito mais problemas. Né? Então, possa ser que a indústria, sei lá, que vai comprar a sua patente ou pensar que quando você for produzir isso daí, você vai ter muito mais trabalho na produção. Né? Então, tudo isso precisa ser pensado agora, né, na hora que você está desenvolvendo seu produto. Ok? Então, ó, etapas do trabalho de um pesquisador para o desenvolvimento de novos alimentos. Tá? Então, ó, a concepção da ideia do produto, o briefing, né, que são todas as anotações referentes, né, aquela idealização do produto, como se quer, enfim, todas as anotações, o que é que pode dar errado, o que é que pode dar contra, vantagens e desvantagens. Então, o briefing é um documento que é usado por as organizações, né, para avaliar, que no caso, quando se concebeu, né, quando se pensou na ideia do produto, né, se elaborou um documento, e esse documento tem tudo, né, que se idealizou para esse produto. Pesquisa e análise regulatória, né, teste de desenvolvimento, avaliação sensorial, né, pontos importantíssimos, né, dentro da pesquisa, né, para desenvolver, né, um novo alimento, definição do processo e das tecnologias que serão envolvidas nesse processo, definição da embalagem e informação de rotulagem, seleção de fornecedores, ingredientes e aditivos, análise de viabilidade técnica e econômica e produção inicial. Né? Então, todas essas são etapas, né, do trabalho, né, de um pesquisador que está dentro dessa área de DNP. Certo? Por quê? Porque quando você for vender seu peixe, a pessoa vai querer saber, sim, o gosto desse negócio. Ele já vai estar lá com as perguntinhas prontas. Ah, e a embalagem para isso? Vai dar sustentabilidade aos 6 meses que você quer de vida para o seu produto? Certo? E esses aditivos, né? E onde é que a gente vai pegar essas matérias-primas? Certo? Enfim, então tudo isso tem que ser pensado, ok? Então, tudo isso são etapas, né, que nós, como pesquisadores, né, da área de desenvolvimento de novos produtos, a gente tem que pensar, né? Então, assim, tem que estar com tudo isso aqui na cabeça. Todos esses conceitos envolvem várias áreas dentro do curso de vocês, mas vocês têm condições, né, e têm capacidade de caminharem por todas elas, certo? Porque vocês receberam suporte para isso, ok? E por fim, gente, eu trago essa figura para vocês, né, que é também um fluxograma de PDP, né, do processo de desenvolvimento de produtos, né, das empresas que foram entrevistadas no artigo, né, e elaboraram esse documento, né, por exemplo, tudo, né, que a empresa, os passos que ela seguia para desenvolver um produto, né, tipo assim, empresas foram entrevistadas por estudantes que estavam desenvolvendo um artigo e elas citaram esses passos aqui, né, como etapas no desenvolvimento de produto. Então, engraçado, né, que a primeira grande
o primeiro grande passo, né, que todos eles citam é a necessidade dos clientes. Então, eles partem do desenvolvimento de um produto, gente, partem da necessidade dos clientes, né? Estudando o cliente, certo? Aí depois eles vêm para a elaboração do briefing, né, que é aquele documento de geração de ideias, seleção de ingredientes, uma análise sensorial. Então, esse é tipo o projeto do produto, um piloto, na verdade, tá? Né? Essa fase toda é de pesquisa. Aí eles pensam na embalagem, aí depois da embalagem eles projetam o processo, né? Adequam o processo, né? Depois o protótipo industrial disso aqui, depois fazem novamente uma análise sensorial, né? Aí depois vem o teste de mercado, né? Depois preparação da produção, lançamento, acompanhamento do produto e retirada do produto do mercado, certo? Isso aqui eu vou explicar para vocês depois, né? Mas todo produto que ele é lançado, gente, ele sempre tem um tempo de mercado, certo? Um produto ele tem um ciclo de vida de mercado, certo? Então assim, nunca, né? Nunca eles permanecem, ainda que seja 100, 200, 300 anos, porque aquilo que é conceito hoje, ele deixa de ser conceito amanhã, né? Então as coisas mudam, elas se adaptam, né? E a gente está exatamente vivendo essa realidade agora, com essa mudança, né? Vindo exatamente para produtos orgânicos, né? Uma tendência funcional. Então daqui a pouco o que a gente tinha como conceito de produto dentro da área de alimentos, a gente vai mudar completamente daqui a um tempo, né? Então tudo tem que ser susceptível à mudança, né? Então sempre vai mudar. Então os produtos eles sempre serão retirados do mercado, sempre substituídos, né? Ok? Então, ó, estudem, né? Se proponham, se dediquem, né? A ver né? Essa aula, uma, duas, três, né? De acordo com a sua necessidade, né? Pensem no trabalho de vocês, elaborem, né? Uma excelente formulação de acordo com o que vocês estão vendo aqui, tá joia? Idealizem, né? Que vocês têm condições para isso, vocês têm elementos para isso, tá joia? Então, um abraço e bons estudos.